Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar a potenciação. É isso aí. O que é potenciação, cara? É mais nada menos que uma multiplicação. Porém, você tem que seguir alguns passos que vão facilitar a sua vida no seu estudo de matemática, que pode ser levado para a sua tão sonhada aprovação no que você desejar. Então, o que seria a minha potenciação, pessoal? Potenciação é uma forma de simplificar uma multiplicação de fatores iguais. Assim, se nós multiplicarmos A por A N vezes, o que nós teremos? A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. Isso pode ser reduzido como sendo A elevado a N. É uma potência onde a base é o A e o expoente é N. Então eu tenho base e tenho expoente. Mas para vocês resolverem esses exercícios, vocês terão algumas propriedades. Quando eu digo algumas, pessoal, são bastante. Mas essas propriedades elas podem facilitar os cálculos que vocês deverão ter no decorrer dos exercícios que possam envolver potências, as potenciações. Vamos ver essas propriedades então? Primeira propriedade, todo número elevado a zero é igual a 1, menos zero elevado a zero, que aí nós vamos ter uma indeterminação. O que significa eu falar que todo número elevado a zero é 1, menos o zero elevado a zero? Zero elevado a zero dá uma indeterminação, então não é possível de resolver aqui, que não vai dar igual a 1. 10 elevado a zero vale 1. 3 elevado a zero vale 1. Menos 8 elevado a zero dá 1. Então, se for elevado a zero, a resposta vai ser 1, exceto o zero elevado a zero. Tá bom? A segunda propriedade, multiplicação de potência de mesma base. A gente preserva a base e soma o expoente, ou seja, a gente conserva a base e vamos somar os expoentes. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Em números, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Isso seria o quê? 3 ao cubo, ou seja, 3 elevado a 3 mais 2, que daria 3 elevado à quinta potência. Mas se existe a multiplicação de potência de mesma base, que a gente preserva a base e soma o expoente, nós temos a divisão de potência de mesma base, que a gente preserva a base e subtrai os expoentes. Então, se for uma divisão, por exemplo, vamos pegar em número aqui, ó, 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado a 5. Se for uma divisão, o que a gente faz? 2 elevado a 7 menos 5, que dá 2 ao quadrado, que é a segunda potência. Então, as mais comuns, as mais utilizadas vão ser esta e esta aqui de baixo, que é a 4. Por que também eu falo que a 4 ela é importante? Porque é a potência de uma potência. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Muita atenção. Tem que estar entre parênteses para eu fazer isso daqui, essa multiplicação. Como assim, ó? Gente, o que é 9 ao cubo? Nossa, não tem nada a ver, professor, com isso daqui. Aí tinha duas potências. Só que o 9, ele é 3 ao quadrado. E aí eu elevo ao cubo. Então isso aqui pode ser que você precise fazer isso para facilitar a sua vida. Daí, 3 vezes 2, 6. Então dá 3 elevado à sexta potência. Então é assim que você utiliza esta propriedade de potência, tá bom? Então, ó, vimos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta propriedade. Agora, vamos ver então a propriedade de número 5. Multiplicação de potência agora com o mesmo expoente. A gente conserva-se os expoentes e multiplicam-se as bases. Pode ser utilizado o quê? Isso daqui para fazermos. Exemplo, 3 elevado a 5 vezes 8 elevado a 5. Isso é a mesma coisa que eu fizer 3 vezes 8 elevado a 5. Então, isso aqui seria 24 elevado a 5. Posso fazer isso numa boa. Essa propriedade me garante isso.
Mas se vale para multiplicação, também vale para divisão de potência de mesmo expoente. Então, se eu tivesse lá, ó, 6 elevado à quinta potência, dividido por 3 elevado à quinta potência. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia muito bem fazer 6 dividido por 3 elevado a 5. Olha quanto que dá isso. 6 dividido por 3 dá 2. Então seria 2 elevado à quinta potência. Eu simplificaria meus cálculos. Olha só como que é bacana, como que é bonito as potências. Elas podem nos dizer isto. Então essa propriedadezinha também não deixa de ser importante. Por quê? Para você simplificar, ela é importante sim. Aliás, todas as propriedades são importantes, porque se não fossem importantes, não seriam propriedades, né? E eu não mostraria para vocês. Bom, potência de um produto. O que é uma potência de um produto? É o contrário do que nós fizemos aqui. Então, se eu tenho isso daqui, ó, 10 elevado à quinta potência. E na sua conta, você não tem nada para poder simplificar com 10. Mas você tem isso daqui, ó, 2 vezes 5 elevado à quinta potência. Então, isso daqui vai ser 2 elevado à quinta potência vezes 5 elevado à quinta potência. Você pode fazer isso, porque olha como que seria maravilhoso para você ter isso daqui. Você poderia simplificar com algo que você necessitasse. E você pode fazer isso, porque a propriedade de potência te garante você fazer tudo isso daí. Próximo. Potência de um quociente. Eleva-se cada termo da divisão ao expoente. É a mesma coisa do anterior. Por exemplo, quando eu coloco 5 elevado à quinta potência, eu posso escrever, gente, isso daqui, ó. Eu posso escrever 10 sobre 2 elevado à quinta potência. Não é bacana? Por quê? 5 não é 10 dividido por 2? Sim, 5 é 10 dividido por 2. Então isso daqui pode ser o quê? Pode ser 10 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência. E isso pode ser que me ajude a fazer o quê? A fazer cálculos para simplificação. Então você pode transformar um em outro. E isso daqui, gente, de verdade, ajuda muito em simplificação de números muito grandes, tá certo? Bom, vimos então a propriedade de 1 a 4 no slide anterior, de 5 a 8 nesse daqui. Então vamos ver agora da 9 até a 12ª aqui. E aí nós terminamos as propriedades, porque vou mostrar para você 12 propriedades. Próxima. A base elevada a um expoente par. Qualquer número real, positivo ou negativo, elevado a um expoente par, terá sempre como resultado um número positivo. Por exemplo, quanto que é 3 ao quadrado? Isso dá 9. Quanto que é menos 3 ao quadrado? 9. Então, se o seu expoente for um número par, a sua resposta sempre vai ser um número positivo. Ah, Então, potência elevada ao expoente par dá um número positivo. Então, potência elevada ao expoente ímpar dá um número negativo? Não. Potência elevada ao expoente ímpar vai dar um valor de acordo com a base que você tiver. Se a base for positiva, a resposta é positiva. Se a base for negativa, a resposta é negativa. Diferente se o expoente for par, porque aqui que eu estou mostrando nessa propriedade 9, se o expoente for par, não importa se a base é positiva ou se a base é negativa, o seu resultado vai ser positivo, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, menos 5 elevado à quarta potência. Menos 5 elevado à quarta potência é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aí menos com menos mais com menos menos, e menos com menos gera mais. Então a resposta seria mais. Mais quanto? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5, 625. Então seria mais 625, certo? Agora, conforme eu disse para vocês, se o expoente que vocês tiverem fosse um número ímpar, o que iria acontecer? Vamos pegar o mesmo exemplo, ó. Mesmo exemplo assim, mesma base, ó. 3, só que agora eu vou colocar elevado
ao cubo. Isso é 3 vezes 3 vezes 3. 27. E se fosse menos 3, só que agora ao cubo. Isso seria o quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, menos 3, menos 3, menos 3. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, resposta, menos 27. Olha para a diferença. Aqui deu positivo, mas a base era positiva. Aqui deu negativo, mas a base era negativa. Então, se o seu expoente for ímpar, vai ser positivo ou negativo. Depende da base. Tá? Agora, outra que é muito utilizada também, olha só que redundância que eu estou falando, todas são muito utilizadas. A base elevada a um expoente negativo. Mas isso daqui, pessoal, é sério. Em várias partes da matemática você utiliza isso daqui. Inverte-se a base da potenciação e muda o sinal do expoente. Do jeito que está aqui, a elevado a menos 1 é 1 sobre a elevado a 1. Numericamente falando, se eu tivesse isso aqui, ó, 3 elevado a menos 1, é a mesma coisa aqui, 1 sobre 3. Ou 3 elevado a 1, tanto faz. O interessante é você saber que você pode fazer isso aqui. Então, se você está trabalhando com exercício lá, 1 sobre 32, e não tem solução para isso, você pode trabalhar com isso daqui, ó, 32 elevado a menos 1. Dá na mesma, significa o mesmo número. Só que aí, olha só, o 32, você pode decompor ele, que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, seria 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência elevado a menos 1. Vimos essa propriedade anteriormente, que é só multiplicar os expoentes. Então, dá 2 elevado a menos 5. Então, você, em vez de trabalhar com 1 sobre 32, você pode trabalhar com 2 elevado a menos 5. Ah, mas e se você já tivesse uma fração? Como assim se você já tivesse uma fração? Se você tivesse isso daqui, ó, 3 quintos elevado a menos 2. O que seria 3 quintos elevado a menos 2? Como que eu transformo isso daí para um expoente positivo? Você inverte também. Só que aí fica 5 terços elevado a mais 2. E aí daria 25 nonos. Pode fazer isso numa boa. E a última propriedade que nós temos aqui é potência elevada a uma outra potência. Nós vimos algo parecido com isso daqui anteriormente, que era potência de uma potência. Só que aqui, ela está elevada a uma outra potência. Aqui não tem o sinal de parênteses. Por exemplo, isso daqui, ó, 3 ao quadrado ao cubo. Isso daqui, gente, é completamente diferente de 3 ao quadrado ao cubo. Por quê? Nessa propriedade aqui, eu multiplico os meus expoentes. E já nessa daqui, você tem que ficar atento, porque quem está ao cubo não é o 3 ao quadrado. Quem está ao cubo é o 2. Então, como que você resolveria isso daqui? Se tivesse isso daqui, ó, 3 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. O que é isso daqui? Você primeiro resolve a potência de quem? Do seu expoente. Então, isso aqui é 3 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 3 elevado a 8. E se fosse assim, ó, 3 ao quadrado ao cubo, seria 3 elevado à sexta potência. Olha para esses dois números, completamente diferentes. Então, se não tem parênteses, é a potência de uma potência. E você resolve o seu expoente sendo potência, tá certo? Que é essa propriedadezinha dada aqui. Bom, apresentei para vocês diversas propriedades que é bom vocês lembrarem delas para fazer exercícios que envolvam potências. É obrigado a lembrar de todas? Seria bom, porque cada caso você pode utilizar uma das propriedades, tá certo? Tem algumas que são mais utilizadas, que foram aquelas que eu fui citando para vocês, mas cada caso é um caso diferente, então cabe a você saber qual delas, você vai utilizar para resolver a sua questão. Vamos ver exercícios, então, e vamos exercitar nossa mente, resolvendo questões onde envolvam as potenciações. Vamos ver a primeira questão, então. Com relação à potenciação e à radiciação,
aos números naturais, aos números inteiros, aos números racionais, julgue o item a seguir. Se A pertence aos inteiros com asterisco aqui. Gente, o que significa os inteiros com esse asterisco? Não nulos. Então, isso aqui é não nulo. O que é não... Nossa, nulo, isso é bem tremido. O que é não nulo? Não nulo não tem o zero. Então, quem são esses inteiros? Vem lá do menos infinito para menos 2, menos 1, aí vai para 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então o meu A não tem o zero. Não tem o zero. Mas o B tem, porque o B só pertence aos inteiros. Até porque se ele colocasse 0 elevado a 0, não daria certo, daria uma indeterminação para nós, né? Nós vimos isso. Então, o resultado de A elevado a B pertence aos inteiros. Será? Não. Uai, por que não? Se eu estou falando de números inteiros. Gente, se eu tivesse isso daqui, por exemplo, ó, 3 ao cubo, dá 27, maravilha, dá inteiro. Menos 3 ao cubo, dá menos 27, inteiro, maravilha. Mas ele tem esse bendito B aqui em cima. Ele está falando que o B pertence aos inteiros. Então esse B pode ser negativo. Então se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a menos 3, quanto que seria isso? Isso seria 1 sobre 2 ao cubo. Seria 1 sobre 8. 1/8, gente, 1/8 não é um número inteiro. 1/8 é um número racional, porque é uma fração. Número inteiro não tem vírgula, tá? Então, por isso que essa questão está erradinha. Agora, se ele falasse que esse B pertence aos naturais, aí era outra história, porque aí não poderia ter o expoente negativo. Base poderia ter negativo, mas expoente não poderia ter negativo. Aí é outra conversa, mas não é o nosso caso aqui. Tá? O nosso caso aqui é o quê? Do B pertencendo aos inteiros. Então, o B pode ser valores negativos. Então, o meu expoente pode ser valor negativo. Por isso que esta está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima, então? Questão número 2. Júlio contou um fato para seu primo Carlos. E disse que para ele saber exatamente o ano em que aconteceu tal fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. O ano foi... Quem foi o ano? Gente, a sentença é esta, é 3 ao quadrado, ao cubo, menos 13 elevado a 0, mais 7. Eu tenho que resolver este cálculo utilizando as potências. Depois que eu resolver este cálculo, eu tenho que calcular quem? A terça parte. Vamos resolver isso aqui. Propriedade de potência. Multiplica os expoentes aqui, porque está entre parênteses. Então, isso daqui dá 3 elevado a 6. Menos 13 elevado a 0, propriedade de potência, dá 1. Mais 7. Então, isso daqui é 3 elevado a 6 mais 6. Mas o que é 3 elevado a 6? 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, eu tenho 729 mais 6, que dá 735. Como ele pede para calcular a terça parte, é preciso calcular a terça parte do resultado dessa sentença, que eu tenho que fazer com essa sentença? Com 735. Eu tenho que dividir por 3. A terça parte é dividir por 3. Pego só o 7. 2 vezes. Aí você vai. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Desce o 3. 4. 3 vezes 4, 12 para 13, 1. Desce o 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, 245. É o que nós temos na alternativa A. Repare que se você já só tivesse feito isso daqui, ó, 735, teria lá uma alternativa linda e bela e maravilhosa com esse valor. Para quê? Para você errar. Se você não tivesse atento, que você precisaria do quê? Da terça
parte. Então, pessoal, nesses probleminhas, vocês devem ficar atentos ao que o enunciado está querendo e quais são as afirmações que ele te dá. Aqui não era apenas você resolver a expressão dada ali, a sentença dada. Além de resolver aquela sentença, você tinha que calcular 1/3 dela, para aí sim chegar na resposta que o enunciado estava pedindo. E obviamente que tinha a alternativa 735, que era só o resultado da sentença, mas isso é para confundir a sua cabeça, só que você não vai cair nesse tipo de pegadinha que a organizadora vai colocar na sua prova, não é? Por quê? Porque você vai estar atento e você vai ter feito todas as dicas que eu dei para vocês. Vamos para a próxima questão, então? Questão número 3. O valor dessa expressão gigantesca aqui, ó, é... Aí você vem lá, poxa, todo um exercício bem grande, assim, gigante, você vai lá, faz todos os cálculos, resolve, aí sua resposta deu 1958. Aí você olha para as alternativas. 5, 6, 7, 8. Aí você fala, poxa vida, lascou. Aí você vai por aproximação. Não tem nada a ver, né, gente? Mas olha só, vamos resolver então essa expressão gigantesca e ver quanto que nós iremos encontrar. O que é menos 3 ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3. Isso dá mais 9. Menos, o que é 1/3 ao quadrado? É 1/3 vezes 1/3, que dá 1/9. Dividido, o que é 3 elevado a menos 2? É 1 sobre 3 elevado a 2, propriedade de potência. Mas o que é 1 sobre 3 elevado a 2? Que é 1 sobre 3 ao quadrado? Isso é 9, 1 sobre 9. Então, dividido por 1 sobre 9. Menos 3 elevado a 0. 1. Dividido por 5 elevado a 0. 1. Quanto que dá isso, então? Isso vai ser 9. Gente, eu nem vou fazer essa divisão aqui, porque ó, 1/9 dividido por 1/9 dá 1. 9 menos 1. 1 dividido por 1 também dá 1. Então, menos 1. Então, 9, 8, 7. 7. Alternativa correta? A alternativa C, marca 7 e corre para o abraço, porque é só fazer isso. Questão número 4. No sistema de numeração decimal, o número inteiro representado... Olha, essa aqui vai dar trabalho. 8 elevado à sétima potência vezes 5 elevado à quinta potência é formado por n algarismos. O número de n é igual a... Cara, será que você vai ter que resolver toda essa multiplicação e encontrar quantos algarismos tem? Não, você não vai precisar fazer isso. Sabe por quê? Olha para o número que você tem. Você tem 8 elevado a 7 vezes 25 elevado à quinta potência. Vamos deixar isso aqui de forma mais simples. 8, ele é 2 ao cubo. 25, ele é 5 ao cubo, correto? Muito bem, correto. Então, isso daqui eu tenho 2 ao cubo elevado a 7 vezes 5 ao quadrado elevado a 5. Então, isso daqui vai dar quanto? Multiplicado e multiplicado, dá 2 elevado a 21 vezes 5 elevado a décima potência. Olha só que bacana agora. Como que você resolve isso daqui? Senta e chora. Não. Você pensa, poxa, olha para a base. 2 e 5. Cara, base 2 e 5, você pensa, poxa, 2 vezes 5 daria 10. Então terminaria em 0. Será que eu não consigo transformar em 10 de base? Sim, você consegue. Como? Pela propriedade de potência, onde você iguala os expoentes. Então, 2 elevado a 21 é 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a 10. Por quê? Porque se eu fizesse 11 mais 10, daria 21, que é o que eu tenho aqui, vezes 5 elevado a 10. Olha só que maravilha wonderful agora que você tem. 2 elevado a 10 vezes 5 elevado a 10, você pode reescrever como sendo 2 elevado a 11 vezes 2 vezes 5 elevado a 10. Então, você tem 2 elevado a 11 vezes 10 elevado a 10. Mas olha só, pensa comigo. O que é 10 elevado a 10? É eu colocar 10 zeros. É o meu número terminar com 10 zeros lá. Então, já tenho 10 algarismos dele.
Então já sei que os últimos 10 algarismos desse número vai ser zero. Então eu não preciso resolver todas as potências dadas aqui, senão eu ia ficar 3 dias fazendo essas contas. Só tenho que saber quanto que é 2 elevado a 11. Por quê? 2 elevado a 11 será quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes. Aí você vai. 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer essa multiplicação aqui para vocês. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128 vezes 2, 256 vezes 2, 512 vezes 2, 1024 vezes 2, 2048. Então eu tenho 2048 vezes 10 elevado a 10. Então é como se eu tivesse 2048 e mais 10 zeros aqui no final. Aí eu teria quantos algarismos então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Então esse é o meu número. Ele tem 14 algarismos. Muito mais fácil fazer assim do que você pensar em 8 elevado a 7, resolver e depois multiplicar por 25 elevado à quinta potência. Eu acho que assim sairia um pouquinho mais fácil. Então esse exercício aqui, pessoal, é para vocês pensarem nas propriedades de potência, tá bom? Quais propriedades que eu digo? Primeiro eu transformei o 8 em 2 ao cubo, e aí eu fiz a multiplicação desses expoentes aqui. Depois eu igualei esses caras aqui, ó, do 2 elevado a 21 e do 5 elevado a 10, de forma que eu formasse uma base sendo 10, porque base sendo 10 é os finais dos números. Então 10 elevado a 10 daria um número que termina com 10 elementos zeros. Os últimos 10 algarismos foram zeros. Por isso que chegamos na nossa conclusão aqui, que foi bem mais fácil de ser trabalhado. Ok? Vamos para a próxima, então? Questão número 5. Poxa, eu tenho tudo isso aqui, tem uma equação, só que ele pede o valor de x que está em cima, está no meu expoente. Como que eu faço isso? Primeiro, reduzindo as bases para valores iguais, que seria tudo base 10. Então, 100 é 10 ao quadrado, só que aí está elevado a 2x. 1000 é 10 ao cubo, só que está elevado a 3x, igual 100 é 10 ao quadrado, mas está elevado a 4. Agora eu multiplico meus expoentes, ó. Então isso aqui é 10 elevado a quanto? A 4x vezes 10 elevado a 9x igual a 10 elevado a 8. Aqui eu não estou multiplicando potência de mesma base? Sim, eu estou multiplicando potência de mesma base. Então eu preservo a base e somo meu expoente. Então eu tenho 10 elevado a 4x mais 9x igual a 10 elevado a 8. Ó, são iguais. Então corta, então o que me interessa é o valor de x no meu expoente. 4x mais 9x, 13x. Então 13x é igual a 8. Consequentemente, x vai ser igual a 8 sobre 13. Que nos remete à alternativa D de direto e reto. Tá bom? Então x ele vale 8/13. Ok? Vamos para a próxima questão então. Questão de número 6. Uma pessoa com uma calculadora extraiu a raiz quarta, então ela extraiu a raiz quarta de x. E assim ela encontrou o valor de y. Em seguida, calculou a raiz quadrada desse valor y e encontrou 10. Quem é o valor de x? Então tem que encontrar o valor de x, mas fazendo o caminho de trás para frente. Então tudo que foi extraído raiz, eu tenho que fazer potência. Minha resposta não foi 10? Ela não tinha extraído a raiz quadrada do número e chegou no 10. Então quem que é o número? É raiz quadrada inverso 10 ao quadrado. Foi 100. Ela não tinha extraído a raiz. Ela não tinha extraído a raiz quarta. Sim, ela tinha extraído a raiz quarta. Então ela tem que fazer agora. Ela extraiu a raiz quarta e encontrou 100. Então eu tenho que fazer 100 elevado a 4. O que é 100 elevado a 4? É 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. Então isso daqui daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros e o 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Que número que é esse?
100 milhões. 100 milhões é o que nós temos na alternativa C. Ok? Então, é só fazer o caminho inverso, que é de trás para frente. Como a gente extrai raiz quadrada, o inverso seria elevado ao quadrado. Quando a gente extrai raiz quarta, o inverso seria a quarta potência. Então, é como se eu tivesse de um ponto, chegasse no outro e depois no outro. Daqui para cá foi a raiz quarta. Daqui para cá foi a raiz quadrada. E aqui que ele chegou foi no 10. Então, para fazer o caminho oposto, eu faço com potência. Então, 10 ao quadrado. E daqui para cá, eu faço o caminho inverso. O resultado elevado à quarta potência. Foi assim que eu resolvi esta questão. Vamos ver a nossa última questão sobre potência? Olha só. Qual que é o valor dessa expressão toda aqui, ó? Eu vou transformar tudo em uma fração, mas tá negativo. O que eu faço com o expoente negativo? Eu inverto a minha fração. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 meios ao cubo menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2 sobre 15. Não, eu não vou colocar 2 sobre 15 elevado a menos 1 só para inverter isso depois. Não, já vou escrever o que aqui? 15 sobre 2. Por quê? Porque já fica mais fácil. Tá, e vamos resolver então aqui a potência, ó. O que é 3 meios ao cubo? Eu faço esse daqui de cima ao cubo e o de baixo ao cubo. Então vai ser 27 sobre 8. Menos. O que é 1 meio ao quadrado? É 1 meio vezes 1 meio, ou seja, é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Dá 1 quarto. Vezes 15 meios. Então isso aqui vai ser 27 oitavos menos 15 oitavos. Multiplicação de fração, só multiplicar reto. Olha como que foi generosa essa banca para nós. Por quê? Porque o denominador da minha fração está igual. Um é igual ao outro. Cara, se esses denominadores estão iguais, é só subtrair quem? Os numeradores, que são os de cima. Não tem nem que fazer MMC para adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. E aí faz aquele processo lá. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Neste caso não, porque os denominadores são iguais. Então é só subtrair quem está aqui em cima. Então é só fazer aqui, ó, denominador 8 e 27 menos 15. Isso daqui vai dar 12 sobre 8. Só que 12 sobre 8 você vai e não tem nenhuma alternativa que fala isso. Por quê? Porque você precisa simplificar. Por quanto que dá para você dividir? Por 4, tanto em cima quanto embaixo. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então, resposta, 3 meios, que é o que nós temos na alternativa A. Então, galera, essa questãozinha aqui foi uma questão básica, elementar de potência que envolve fração, tá certo? Ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!